Muitas boas novidades no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também do Palmeiras, que pode pela primeira vez desde 2010 não se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Já no São Paulo, atualização importante, com direito a um jogo contra o Liverpool. Falo também sobre Pedro Caixinha, ameaçado de demissão do Santos. O substituto, se depender de Neymar, seria o Tite. Falo ainda sobre o pacotão de reforços no Grêmio, o América recusando proposta do Vasco, Cruzeiro com dificuldade em avançar por João Vitor, detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro, Galo e Palmeiras ainda tem uma outra negociação em conjunto, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a confusão entre Flamengo e Botafogo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Para essa quinta-feira, uma múltipla com 2 jogos bem simples. Preciso da vitória do Palmeiras contra a Inter em Limeira e preciso da vitória do São Paulo contra o Velo Clube em Brasília. Tanto o Palmeiras contra o São Paulo precisam desses 3 pontos, até por isso estou bastante confiante e a cotação ficou legal. Estou colocando R$100 para voltar em R$ 205,90 para você fazer essa fezinha simples. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na Betano, depois é só depositar qualquer valor e começar a se divertir. Só é preciso lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, primeiro time grande a liderar o Campeonato Carioca desde que o Carioca passou a ter os jogos equacionados. Teve muita rodada e partidas atrasadas, agora com todo mundo com praticamente o mesmo número de jogos. E o Flamengo é líder da competição com os mesmos 17 pontos em relação ao Volta Redonda. A vantagem do Fla se dá pelo saldo de gols. Quero contar ainda que o Botafogo anunciou o retorno de Cláudio Caçapa ao clube, mas ele não será o técnico e sim um auxiliar definitivo, permanente e técnico interino até que se encontre um novo comandante. O Leiria, que estava comandando o time, vai voltar para o Sub-20. Por falar em Botafogo e Flamengo, a confusão generalizada que se deu depois da vitória do Fla por 1-0 com o gol do Ortiz. Teve troca de socos, pontapés, discussão dentro do campo e também nos vestiários, acabou resultando na perda de um dente do Barbosa, por conta de um soco do Cleiton, e em 3 expulsões. O Cleiton e o Gerson pelo lado do Flamengo, o Barbosa pelo lado do Botafogo, embora o árbitro ainda tenha tempo de, avaliando as imagens, incluir mais jogadores expulsos. Preciso falar agora sobre a ideia do São Paulo em realizar um jogo para essa temporada contra o Liverpool. O jogo seria festivo por conta dos 20 anos da conquista do tricampeonato mundial. A ideia é repetir o que São Paulo fez em 2023, num jogo também amistoso contra o Milan, na oportunidade em celebração pelos 30 anos do bicampeonato mundial. Esse jogo contra o Liverpool seria no Morumbi, com times master do tricolor e também da equipe inglesa. Não é uma negociação simples, até porque o Liverpool não costuma fazer jogos fora da Europa e da Ásia. São Paulo está tentando convencê-los a vir em algum momento da temporada para a realização dessa partida, com certamente o Morumbi lotado e uma série de homenagens para os atletas que foram campeões pela 3ª vez do mundo pelo São Paulo. Só para acrescentar em cima de toda essa história, no duelo de dezembro de 2023 contra o Milan, São Paulo venceu por 4-1. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: esse tipo de jogos é bacana? Vale a pena? Você iria ao Morumbi para assistir a um São Paulo e Liverpool? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro. Depois de uma longa novela com indas e vindas, o negócio está sacramentado. E o Rony deve passar por exames médicos ao longo da quinta-feira para assinar contrato de 3 anos, prorrogáveis por mais 1, desde que na última temporada ele esteja em campo em pelo menos 60% das partidas. O Galo vai desembolsar 6,5 milhões de euros ou 39 milhões de reais para a compra do atleta. E dá para dizer que o Rony custará caro de forma mensal para o Atlético. É que o salário dele será de 1.300.000 por mês, só que o Rony também tem direito a um percentual da negociação. São 15 milhões de reais que serão distribuídos ao longo dos 3 anos de contrato. Ou seja, além de 1.300.000 de salário, ele ainda embolsa mais 384 mil
como pagamento desse percentual, dá para dizer que o Rony vai ganhar perto de R$ 1.700.000 por mês. A comissão do negócio vai gerar na casa dos 8%. E Palmeiras e Atlético ainda negociam um outro acordo, que deve ser sacramentado nas próximas horas, uma troca de Caio Paulista por Bruno Fux. Caio Paulista vai por empréstimo até o fim da temporada para o Galo, o Bruno Fux chega por empréstimo ao Palmeiras. Importante dizer que no Atlético a informação é de que o Palmeiras vai desembolsar uma grana pelo Bruno Fux, porque a avaliação é de que o zagueiro, que já foi do CSKA da Rússia, vale mais dinheiro do que o Caio Paulista. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que não conseguiu avançar para a compra de João Vitor, zagueiro de 26 anos de idade que pertence ao Vasco. Proposta do Cruzeiro foi de 6,5 milhões de euros. E o Vasco já disse que por essas cifras não há negócio. A justificativa cruz-maltina diz respeito a uma dívida que o clube tem com o próprio Benfica, de quem o João Vitor foi comprado. O Vasco deve hoje exatamente 6,5 milhões de euros para o Benfica. Mas se aceitar essa proposta do Cruzeiro de 6,5 milhões, o Vasco logo de cara já perde 30% do valor. Esse valor seria repassado para o Benfica, que é dono de um percentual equivalente a 30%. Tem também mais ou menos 10% de comissão. Ou seja, se o Vasco faz esse negócio com o Cruzeiro, sobrariam para o Vasco apenas 3.900.000 euros ou 23 milhões de reais. Sendo que o Vasco ainda tem uma dívida de 6,5 milhões de euros com o clube português. Diante desse cenário, ou o Cruzeiro aumenta consideravelmente a proposta, ou não vai haver acordo. Só para lembrar que o João Vitor arranjou confusão com torcedores do Vasco na última segunda-feira, depois do empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa, entre dirigentes do Vasco. Essa atitude foi uma demonstração de que o João Vitor vai tentar forçar a barra para deixar o clube. A saideira em relação ao Cruz Maltino, o Vasco tem outro motivo para não vender o João Vitor, a menos que seja por uma proposta estratosférica. Vai haver pouco tempo para contratar um substituto. A janela de inscrições se encerra em 28 de fevereiro. Bora falar agora sobre o América Mineiro, que recusou proposta do Vasco pelo atacante Fabinho, jogador que é o grande destaque do Coelho desde a temporada passada. Apurei que essa proposta do Vasco foi próxima a US$ 1 milhão, ou mais ou menos 5.800.000 reais. O valor foi considerado baixo pelo Coelho, mas também pegou a forma de pagamento. O Vasco gostaria de parcelar essa grana em 5 vezes, e o América já deixou bem claro que só aceita fazer negócio com pagamento à vista. Há necessidade também de um valor um pouco melhor. Se o Vasco chegar a US$ 1,5 milhão, talvez US$ 2 milhões, o acordo deve ser sacramentado. Fabinho, que chegou ao América de graça, depois de deixar o Criciúma, tem contrato somente até 31 de dezembro e já teve também propostas da China e dos Emirados Árabes. O América recusou ambas. Há uma multa para o exterior de US$ 1 milhão. Para o futebol brasileiro não há multa rescisória, portanto, o América pode negociar pelo valor que quiser. Só para completar, Fabinho, que disputou 6 partidas na atual temporada com 2 gols e 2 assistências, os 2 gols nos clássicos contra Cruzeiro e Atlético. Preciso te contar agora sobre o pacotão de reforços do Grêmio. O tricolor deve anunciar nas próximas horas as chegadas do lateral esquerdo Esteves, que vem do Vitória, do zagueiro e lateral esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo do Red Bull Bragantino, e do atacante Christian Oliveira, uruguaio, que vem do Los Angeles FC. Queria descrever ou contar um pouquinho de cada um desses negócios. O Esteves chega após pagamento da multa rescisória pro Vitória, pagamento de US$ 1 milhão. O Grêmio também chegou a um acordo com o Vitória para deixar um percentual de uma venda futura. Em relação ao Luan Cândido, jogador que já desembarcou em Porto Alegre e chega por empréstimo até o fim da temporada. Luan também havia sido especulado no Corinthians. Sobre Christian Oliveira, operação de compra junto ao Los Angeles FC por US$ 4,5 milhões, que equivaleram a 75% dos direitos econômicos. Gustavo Quinteiros vinha fazendo bastante pressão para a contratação de reforços. E é possível que o Grêmio também anuncie nos próximos dias mais um defensor. Bora falar agora sobre o Santos. Pedro Caixinha corre risco de demissão. E essa pressão, que é muito grande, de fora para dentro, vinda das arquibancadas, se tornou ainda maior depois da vitória do Corinthians por 2-1 contra o Santos na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians chegou a abrir 2-0 com 2 gols de Yuri Alberto. O Santos descontou com Guilherme, mas não houve tempo para um empate. O problema é que o Santos, se o campeonato terminasse hoje, estaria fora da fase de mata-mata. O time é o terceiro colocado do seu grupo, com 9 pontos, atrás do Guarani e da Portuguesa, ambos com 10. Peixe faz só mais 3 partidas. E o pior,
O Santos tem uma vitória nos últimos 8 jogos, triunfo contra o São Paulo. Além desse resultado, foram 3 empates e 4 derrotas nessa sequência, muito pouco para um time que investiu pesado e tem hoje a 4ª maior folha salarial do futebol paulista. Só para completar a informação exclusiva, se Pedro Caixinha for demitido, e ele inclusive foi perguntado sobre o tema durante a entrevista coletiva na Neoquímica Arena, posso assegurar para vocês que o Neymar pedirá a contratação de Tite. A relação do Neymar com o Tite é espetacular. Uma pessoa muito próxima do atleta me assegurou que o Tite é o nome dos sonhos do Neymar para trabalhar em Santos. Como o Neymar tem enorme influência e ascendência em relação ao trabalho do presidente Marcelo Teixeira, você pode escrever. Pedro Caixinha caiu e a primeira tentativa do Peixe será com o ex-treinador da seleção brasileira e também do Flamengo. Tite e Neymar trabalharam juntos e muito bem pela seleção nacional. Só para completar, os últimos 3 jogos do Santos no Campeonato Paulista não dá para dizer que é uma tabela difícil. Jogos em casa contra a Água Santa e Noroeste, jogo fora contra a Inter de Limeira, o Santos tem total capacidade de fazer 9 pontos e assegurar sua classificação. Bora falar agora sobre o Palmeiras muito ameaçado de não se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Seria a eliminação do Verdão na fase de grupos pela primeira vez desde 2010. É que a rodada dessa quarta-feira foi tenebrosa para o Palmeiras. A Ponte Preta e o São Bernardo, seus rivais no grupo, venceram jogos fora de casa. O São Bernardo bateu o Noroeste em Bauru e a Ponte Preta ganhou do Mirassol em Mirassol. Dessa maneira, a tabela de classificação do grupo D tem o São Bernardo com 19 pontos, a Ponte Preta com 18 e o Palmeiras com 13. É bem verdade que o Verdão tem um jogo a menos do que os outros 2 times. O Palmeiras entra em campo na noite dessa quinta-feira contra a Inter em Limeira. Se o Palmeiras não vencer, a situação vai ser dramática. Isso porque os times não se enfrentam. Hoje o Palmeiras não depende mais de si para passar de fase. Ele depende de tropeços do São Bernardo e da Ponte. Agora, se o Palmeiras não diminuir essa distância em relação aos seus adversários, dá para dizer que vai ser enorme a chance de uma eliminação de um torneio em que o Palmeiras tem dominado. O Verdão ganhou os últimos 3 campeonatos paulistas e fazia muito tempo que nem perdia qualquer jogo na fase de grupos. Só para completar, é importante contar que a eliminação de 2010, a última do Palmeiras na primeira fase, tinha um modelo de campeonato completamente diferente. Os times jogavam 19 rodadas e os 4 primeiros passavam direto para a semifinal. Na oportunidade, o Palmeiras terminou apenas em 11º lugar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com excelentes e várias boas notícias. A primeira delas, o primeiro triunfo em clássico de 2025, enfim, aconteceu 2-1 contra o Santos na Neoquímica Arena lotada. O Corinthians chegou a 25 pontos, líder geral do Campeonato Paulista e praticamente garantindo o primeiro lugar do seu grupo. A distância do Corinthians para o Mirassol, que é o segundo colocado, é de 9 pontos. O Corinthians ainda faz mais 2 jogos e precisa de 1 pontinho para não depender de qualquer resultado do Mirassol. Dá para dizer que o Corinthians será o primeiro do seu grupo e também terá a melhor campanha da fase de grupos. Isso assegura ao Timão o direito de decidir todas as partidas em casa, nas quartas de final, na semifinal e também numa eventual final. Campanha ótima, com apenas uma única derrota, aquele tropeço diante do São Paulo no Morumbi. Importante contar também que na noite dessa quarta-feira, com o Memphis Depay vestindo a camisa 10, Corinthians bateu o recorde de público na Neoquímica Arena, foram 47.695 pagantes. Por uma arrecadação de R$ 2.900.000 de renda, esse valor é bruto. O recorde de público até então era de 2023, num jogo de Copa do Brasil, fase semifinal contra o São Paulo, 46.517 torcedores, mais de 1.000 pessoas a mais na partida dessa quarta-feira. Corinthians que vai muito bem, obrigado, dentro de campo. Joga agora no sábado contra a Portuguesa, no Pacaembu, e estreia na pré-Libertadores contra a Universidade, time da Venezuela, na Venezuela, na próxima quarta-feira. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!